vai assar. Ah, mas você não tem cara de quem bebe cerveja, assim. Não, eu bebi até ao vivo nas lives, eu parei que o pessoal falou, não pega muito bem, mas adoro. Não sou, eu treino o dia inteiro com os alunos, faço um monte de coisa. Por que eu sou gordo? Né, sabe, tem aquele cara que fala, eu não sei porque eu sou gordo. Por que eu sou gordo? Porque eu tomo cerveja, porque eu como carne, porque eu tô velho também, 52 anos. Eu adoro uma cerveja. Aqui em Ribeirão, cerveja aqui. A casa da cerveja. Eu tenho um aluno que me paga com cerveja caseira, faz escambo. Sério? Eu tenho um aluno que paga com carne, eu tenho um aluno que paga com cerveja, eu tenho um aluno que me paga com munição. É muito tranquilo. Pô, você tem 52, mano? 52. Pô, você treina muito, porque você tá falando que você tá gordo, mas você é forte pra caramba. Eu sou forte, também, mas mano. eu tô com a picanha aqui grande, os joelhos sentem. Mas, cara, depois de um tempo, você relaxa um pouquinho no treino, porque o corpo sente. Eu treino desde os 8 anos, cara, uma hora... Principal. E assim, se quiser já iniciar o assunto, os treinos burros, né? A gente, na década de 80, treinava igual filme, então tem muito treino que machuca a articulação. Hoje, com a internet, com essas coisas, o conhecimento veio muito mais rápido, então a gente adapta muito mais a aula. E eu sou de uma geração que dava canelada na palmeira, que nem o Van Damme, né? Caraca. Dava soco em parede, né? Isso não é legal, tem que ter o calejamento, tem que ter o fortalecimento, mas hoje a gente já sabe o que faz mal e o que não faz, né? A internet mudou tudo, né? A garra de águia faz mal? A garra, então, ó, ele já começou, esta é uma garra, esta é outra. Ó, eu treinei esta garra, garra do norte, garra do sul, tem essas coisas no Kung Fu. Caramba. Garra de águia é um sistema que trabalha a manuseio das articulações. Torcer, garrar e estrangular. Tem chute, tem soco, mas tem a garra de águia que é assim, é onde na aula do sujeito ele fortalece os dedos para que ele tenha uma arma melhor. Esse é um dos conceitos do Kung Fu. Então a garra de tigre trabalha uma batida, o louva-a-Deus é uma pegada, mas não é imitando animal, hein? Não é imitando. Não fala isso. Senão você olha o gatinho na rua, você vai fazer ou vai fazer assim, ó. A garra de águia, pô, se eu for imitar águia, eu tenho que agarrar com os pés, não é não? Porque a águia voa, não é? Normalmente o cara, ele tem um jeito de lutar, e aí o cara de olha fala, nossa, ele parece uma águia, ele parece um tigre, essa é a origem dos estilos. Aí você tem a parte mais folclórica que investe nisso, aí você tem lá no cinema o cara que vai lutar igual o tigre, que vai lutar igual o louva-a-Deus, eles colocam um pouco mais disso no cinema, mas a origem é o cara de fora olhar e falar, nossa, ele parece um tigre lutando, um urso lutando, né? Essa é a origem. Né? O Kung Fu é muito rico, dá pra fazer 6 podcasts só falando de Kung Fu. E ó que nem ensino Kung Fu mais, né? Eu uso Kung Fu dentro da minha arte, né? Eu achei interessante, você falou que treina desde os 8 anos, mas você buscava o conteúdo em filme, assim, você não tinha um mestre que levava o Kung Fu pra você? 8 anos entrei no judô. Eu venho de uma família conturbada, então... Judô, você tem um mestre legal pra ensinar no Brasil, né? Judô aqui é excelente. Sim. Aliás, você que tá assistindo, você tem um filho de até 8 anos, demorou pra colocar no judô. Disciplina, deixa forte, o moleque aprende a aprender, isso é muito importante, aprende a aprender e nunca mais bate a cabeça no chão. Judô devia ser algo obrigatório, é fantástico, é fantástico. Concordo. Comecei no judô, aí logo eu vi o Kung Fu. Kung Fu, a maior parte da minha vida eu treinei Kung Fu. Aí depois de um tempo já dando aula sozinho, eu vi que faltavam algumas coisas. Aí eu fui procurar outras artes. Aí eu fui procurar o Kali, que é uma arte filipina, que vai direto para as armas, muito rápido de aprender. Eu gosto da filosofia do Jeet Kune Do, que é o sistema que o Bruce Lee usa de pensamento. Que é muito rico, é fantástico. Vai direto filosófico mesmo. Mas filosófico no sentido de luta mesmo. De você avaliar rápido uma situação, de você conseguir definir o que você vai fazer. O pessoal confunde muito filosofia com biscoitinho da sorte, vocês entendem? Aquelas frases bonitas, né? Filosofia é aquilo que tem que ser muito prático para sua vida. Tem umas frases bonitas, a gente usa, é legal, mas a filosofia tem que ser direto ao assunto. É um pensamento concreto ali, né? Isso, que resuma, que você não perca meia hora pensando em algo, aquele pensamento resume alguma coisa grande. Aí é legal. Utilizada pelo Bruce Lee. Jeet Kune Do é a linha de pensamento dele. Hoje divide Jeet Kune Do, que é o caminho do punho que bloqueia, é uma linha de pensamento. Aí você tem os nomes Jun Fan Kung Fu, aí são as técnicas dele, o jeito que ele soca, o jeito que ele chuta. O Jeet Kune Do preza principalmente você manter o que serve e descartar o que não serve e a atualização constante. É uma linha de pensamento fantástica, você pode usar ele em qualquer arte marcial, Muay Thai, boxe, seja o que for. Você agrega o que é novo, o que interessa e o que não serve mais, você tira. Pegar o boxe, na década de 30 lutava boxe assim. Se não tem um cara que pensa, um cara que é novo, eles nunca iam estar no prodígio que é o boxe hoje. Então isso tem que ser o pensamento, que vai de contraponto a algumas artes tradicionais que ficam muito focadas na tradição, não muda nada. Tem lado bonito, tem alguma coisa que tem que ficar, mas na parte de defesa você tem que atualizar. Tem que atualizar a parte de defesa.
Cara, sempre vem um desgraçado, inventa uma coisa nova, sempre tem um maldoso novo. Então, você precisa estar atualizando sempre. Cara, e hoje no... A ponta? É que tá soltando o seu áudio para de funcionar. Aqui? Deu aí? Bom? Pegou? Deu bom? Foi mal. Fechou, valeu. Eu te perguntei do Bruce Lee, porque eu já tive com algumas pessoas que falaram, tipo assim, que o Bruce Lee era mais artista que lutador. Eu até concordo. Você concorda com isso aí? Mas ele é um pensador, porque a gente não tem registro dele lutando, isso é um problema. Eu gosto da filosofia, mas se alguém fala, ele era um grande lutador, eu não sei. Eu não vou falar nem que sim, nem que não, porém, os vídeos que a gente vê, ele tem uma habilidade do caramba, né? Só que ele era pequeno, 60 quilos, 1,5 m. Né? Esse cara é muito grande, vocês não têm ideia. Esse cara é muito grande, né? Mas a gente não tem vídeos disso. Tem algumas supostas lutas dele, que não se tem certeza, mas você tem toda uma linha construída de livros, de pensamento e de treino, que são bem legais. Então, ao invés de se apegar nisso, olha, fala, esse treino é legal, ou pô, essa filosofia é legal, né? Ele tem um resumo que são as 4 distâncias de luta. A primeira distância é perna, que é um chute, um chutão. Pensa no taekwondo, pensa no kickboxing. A segunda é o soco, mais comum, pensa no boxe. A terceira é o que chama de trapping, que é quando tá tocando um braço no outro. Vocês falaram que já conversaram com um cara de Wing Chun. O Wing Chun é trapping 90%. E o agarramento, que pode ser queda ou torção, né? Que é jiu-jitsu, aikido. Então ele divide nessas 4 distâncias. Ele fala, você tem que ser bom pelo menos em uma. Mas você tem que conhecer as 4 para poder se dar bem numa luta. Basicamente isso é o MMA hoje. Que legal, então, quando falam que ele é o pai do MMA, não é que ele inventou o MMA, não. Foram os caras do Rio, com aquelas doideiras legal pra caramba que eles fizeram, mas a ideia já vinha, o que você tem pode não ser suficiente. Um cara do boxe, ele é bom de mão, mas ele precisa conhecer pelo menos como se chuta, não que ele vá chutar, mas se ele pegar um chutador, ele saber como lidar com aquilo. Pelo menos evitar a queda. Isso aqui nem na minha... Na minha aula, porque a gente trabalha muito com faca, eu evito agarramento. Então eu ensino queda para os meus alunos e ensino algumas torções, que são comuns a jiu-jitsu e outros, mas eu não quero que eles usem. Eu quero que eles conheçam, mas primeiro que eles não vão ficar especialistas nisso. Especialista em agarramento demora tempo. Eu quero que eles lutem de longe porque tem mais a ver com a luta de arma. Só que se alguém agarra eles têm que saber o que fazer. Porra, a dica do UFC o Bruce Lee já tinha dado lá atrás, então aprenda todas as artes. Os caras esperaram o Royce Gracie entrar lá, bater em todo mundo, mostrar que o jiu-jitsu era necessário. Não era depois... só jiu-jitsu, o Royce Gracie era espertinho, eles aprenderam o mínimo de trocação, só que eles conseguiam levar a trocação pro chão, onde ninguém conhecia. Sim, genial, arte da guerra. Genial. Sim. Genial, a gente chamava... O Roy sabia dar os tapinhos ali, sabia afastar com o pé. Ele sabia lidar com um cara que gancho, sair do gancho. Ele tinha um bom time. Normalmente o faixa preta do jiu-jitsu, que é competitivo, é legal isso aí. Normalmente esse cara tem uma base boa na trocação, assim. Depende da academia, mas sim. Hoje não é uma coisa só o jiu-jitsu, nem uma arte é uma coisa só. Vai muito do professor, isso é um tesouro. Cada professor que você encontra é um tesouro diferente. O cara tem uma vivência, tem uma visão, né? Tem uma competência. Às vezes não tem competência, mas a maioria tem. Cada professor é um tesouro. Por isso que é perda de tempo você tem que ficar numa aula para você seguir alguma coisa. Mas você pesquisar, fazer outras aulas é importante. Cada um é um tesouro. Você fala do Bruce Lee que ele era muito baixo, que esse cara é um gigante. Mas um dos maiores lutadores que eu conheço, pessoalmente, né? Com quem eu converso, tenho capacidade de estar próximo. Ele tem tipo 1,60 m também. E eu já vi ele ganhar desse cara diversas vezes. Né? Tá precisando treinar, hein? Não, mas é o... Não é pelo quarto dan faixa preta de jiu-jitsu com um azul, né? Não, mas você percebe assim, o fato do tamanho, às vezes te dá alguma vantagem, por exemplo, porque eu acho que a maior capacidade que você tem... Depois de conhecer a distância, acho que esse para mim é o fator principal de uma luta, é conhecer a distância. Exato, perfeito. É a velocidade. E geralmente o cara mais baixo, ele tende a ser mais rápido. Então, a questão é que ele não treina. Ou treina, claro. Não como ele. Não como ele. Então, um cara grande que não treina, ele tem a vantagem do tamanho, mas o que treina, ele tem a habilidade, ele tem todo o estudo em cima. Mas no tamanho, se os dois forem minimamente treinados, o tamanho dá vantagem. Claro. Tanto que esse seu amigo, ele não vai falar, o cara é grande. Não, o cara é grande, mas ele treina. Deixa eu ver, depende do cara grande. Sim. Corre, pega a faca. Tanto é que num campeonato você tem a divisão de peso ali, exatamente para tirar essa vantagem. Mas principalmente numa briga sem regra, você só vai saber o resultado no final. Você tem baixinho, que é o capeta,
né? Porque às vezes o grandão vacila. Agora, você tem cara grande que pega o cara com uma mão e joga no chão, né? Você é grande, mantém o cara à distância. Mantém o cara à distância. O Muhammad Ali já fazia isso. De beia, de longe. Eu acho que esse cara vai se dar mal uma hora, esse baixinho que o Robertinho falou, porque ele tá na zona de conforto. Arrumei a briga, que bom. Não, você falou um negócio certo. Esse cara tá na zona de conforto. Ele tá com a confiança tão elevada que todo mundo que ele luta, ele ganha. Inclusive, ele ganha dos grandões, né? Que isso vai dando uma confiança pra ele e ele acha que tá tudo sob controle. E uma hora ele vai se dar mal, porque tem que fazer essa análise que você fez. Ela é extremamente importante. Sempre vem um desgraçado que faz algo diferente. Sempre vem. Você pode ser o cara que for. Sempre vem alguém que inventa ou que percebe algo que você não esperava. Você tem que estar sempre atento. A atenção e o improviso, seja no esporte, seja na defesa pessoal, é a primeira arma. A atenção, se você não está percebendo o que está acontecendo, não adianta nada. E o improviso, porque dificilmente o que está acontecendo ali você treinou. Sempre vai ter alguma coisinha diferente, você tem que adaptar. Você analisa todos os cenários, mesmo, quando você chega num lugar? Então, mas não de forma paranoica, isso é importante. Eu não chego num restaurante... Não, eu chego no restaurante normal, eu entrei na porta, primeiro eu bato o olho, como é que tá, né? Ah, tem um cara ali com desculpe o preconceito. Tatuagem na cara, boné virado pra trás, olhando seco pro caixa. Pô, esse lugar tá sendo assaltado, né? Eu olho, é a base, eu olho, tá tranquilo o lugar, eu olho, entro, né? Eu evito ficar de costas pra rua quando eu tô com a minha família, porque eu sou a primeira linha de defesa da minha família. Se eu tô com vocês, eu tô com mais 2 homens junto. Então alguém tem que ficar de costas pra rua, não tem, se vocês ficarem de olho não tem problema. E cada um que se vira. Não paranoico. Sim. Vamos dar um exemplo. Quando vocês atravessam a rua, vocês não dão aquela olhadinha pro lado? Sim. Então, mas vocês olham assim, meu Deus, vai vir um carro. Não, vocês só dão aquela olhadinha. A defesa pessoal é a mesma coisa. Tá? Ó, os caras, frango frito, que sacanagem, hein? Acabou com a Diacariane. Ia fazer dieta, não vou mais, tá vendo? Culpa dos caras. Culpa dos caras. Mas é importante. A internet importante. não tenha cheiro. Se a internet tivesse cheiro, você tinha como patrocínio disso. Mano, essa aqui foi foda mesmo, viu? Ô Messi, mas é importante você analisar cenários, né? Onde você mas sem paranoia, senão você não consegue nem analisar. É observar. A defesa pessoal, eu domino o assunto, tá? Se eu falar demais, vocês avisam, hein? Não, é isso que é o bom. Isso que é o bom. Fale e dê a aula, por favor. Analisar cenário, as pessoas ficam sempre pensando num grande assalto, em alguma coisa. Analisa a sua casa num primeiro momento. Vê, pô, tem um muro baixo, um cara pode pular. Na minha região, qual que tem mais de violência na minha região? Aqui em Ribeirão tem muito isso de pular muro. Então, por isso aqui a maioria das casas tem a concertina. Né? São Paulo, você tem todo tipo de violência, e depende do local, você tem que avaliar onde você tá, mas com calma, né? Com calma você observa e toma suas conclusões. Primeira coisa, a sua casa é segura? Né? O muro, se alguém pular meu muro, ainda tem alguma outra barreira? Você começa a pensar com calma. Quando eu saio de casa, eu abro ali o portão, né? Sempre eu saio primeiro, eu dou uma olhadinha pra lá e pra cá. Tem alguém esquisito na rua, eu fecho e revejo a situação, mas sem pânico, sem medo. É igual atravessar a rua, você olha para um lado e para o outro. Vai sair de casa, aquela geral. Né? Não é procurar pelo em ovo, mas na sua rua você de repente vê grupo ali esquisito, 4, 5 caras, você percebe o mal encarado, a gente tem um instinto, a gente percebe, tá esquisito. O que tá acontecendo? Ah, tem um grupo em frente à casa do meu vizinho, né? Segurança em grupo é muito importante. O que tá acontecendo com o meu vizinho? Tá esquisito? Vou dar o zap pro meu vizinho. Ô vizinho, tá tudo bem aí? Tá precisando de uma ajuda? Né? São pequenas coisas que fazem a gente ficar mais seguro. Não é ser o Rambo, não é ser herói. São os pequenos detalhes que já anulam 90% dos problemas. A maioria da galera tá vacilando nisso aí, né? Você falou uma coisa, por exemplo, lá na minha rua. Eu tenho um grupo onde tem todos os vizinhos ali na rua ali. Eu acho que é extremamente importante. Né? Ó, tô vendo uma parada aí na sua casa aí. Tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Né? Não é um grupo pra ficar mandando um vídeo, nem nada. Não, vamos usar quando tiver uma certa importância, né? O cara vacila na hora de entrar na casa dele. Isso aí que você falou, eu vacilei. Eu nunca olhei qual que é o crime mais praticado na minha região e os bairros mais perigosos ali perto. Mas é importante a pessoa fazer isso, mas né? sem paranoia, sem paranoia. Você sabe mais ou menos, né? Se você vai pra um... aqui em Ribeirão a gente tem alguns locais que tem crime organizado. Então quando você vai pra lá, você tem que ficar um pouco mais atento. Se você tá com coisas de valor, que enchem a vista, né? Você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Você vai pra área da balada, vai ter bêbado,
vai ter droga. Então você tem que estar cuidado disso. Se você quer ir, vá, mas toma cuidado, só observa, né? Você vai pra igreja, é um local mais tranquilo. Pode aparecer um doido? Pode, mas tem menos chance. Tem menos chance. Então, não pode vacilar, né? Mas você vai observando tudo.